Olá, meus amigos do programa Paixão por Carros. Nós estamos hoje com um personagem realmente importantíssimo do automobilismo brasileiro, Mário César Camargo Filho, popular Marinho, que como Bird Clemente, Luizinho, Chiquinho Lameirão, Chico Lande, por que não, e tantos outros, eu poderia ficar citando aqui tantos outros de importância, esse homem que fez história no automobilismo brasileiro, que muito trabalhou, que correu nas principais pistas deste Brasil e que tem uma história muito bonita para contar para nós. Muito obrigado, Marinho, pela presença no Paixão por Carros, uma alegria muito grande recebê-lo no programa. Eu que agradeço essa oportunidade, me sinto envaidecido, feliz de ter tido esse convite para que eu possa passar um pouquinho da minha história, na qual, sinceramente, Deus me proporcionou a oportunidade de ser o primeiro, vamos dizer assim, que competiu com carros fabricados no Brasil, na realidade, na época, contra os importados. Na DKV, né? Porque você nasceu em Ribeirão Claro, no Paraná, mas para chegar na DKV, como é que foi, Marinho? Como é que foi essa tua trajetória num carro que foi um marco para o automóvel e para o automobilismo brasileiro, que foi o DKV? Como é que foi isso? Bem, eu já tinha começado com o Volkswagen e, por incrível que pareça, o Jorge Lettre foi vamos dizer, o grande companheiro, o grande companheiro que vamos dizer, a vida inteira com quem eu trabalhei. Ele tinha uma oficina, Argos, que era de Volkswagen, mas ele foi contratado pela Vemag. E nesse meio de tempo eu tinha um Volkswagen com motor Porsche 1300 e me peguei com um DKV do diretor da fábrica, que tinha se instalado no Brasil, ainda importado aquele DKV. Sim. E tomei um cacete do carro lá que não... E o Jorge já havia me dito que o carro prometia muito, que o DKV era campeão mundial de rally na Europa. Sim. Né? E eu fiquei entusiasmado, fiquei simplesmente também apoiado pelo Jorge, vendi o Volkswagen e comecei a mexer com o DKV. Essa é a realidade. E com relação a essa primeira vitória, que nós temos imagens dessa primeira vitória com o DKV em Poços de Caldas, você brigou com o Corvette do Antônio Versa, a corrida toda, enfim, teve muita gente lá, e eu tenho certeza que você vai lembrar os nomes, o Masteguinho, o Turbina, o Max de Piracicaba, enfim, uma turma que te levou também a esse sucesso com a marca. Como é que foi essa corrida? Sem dúvida, hein? O Jorge Lettre já estava lá também. O Jorge. E os grandes amigos, o João Balder, foi a primeira corrida que ele foi junto comigo para lá, e ele até pegou o apelido de Papo Milete, que só comia omelete e foi de furão. Mas foi a primeira vez que nós conseguimos, vamos dizer, correr contra os carros importados, e a colônia italiana dominava totalmente o desporto no Brasil de automobilismo, e na realidade, vamos dizer, parecia uma piada. Aliás, eu sempre dito que eu me sentia, vamos dizer, até meio esquisito, porque foi a primeira corrida e ninguém acreditava que eu tivesse coragem de alinhar com o DKV, o barulho, a fumaça, enfim, achavam estranho. Tudo isso, muito estranho. Mas, felizmente, eu tive sorte, Deus me protegeu, sei lá o quê. E a gente, para surpresa minha, inclusive, nós ganhamos uma corrida, inclusive, eu estava com o Antônio Versa, com o Chevrolet Corvette. Nós tínhamos toda, vamos dizer, a colônia italiana participando com Lancia, com Fiat, com os carros importados, né? Tem uma história italiana, um mecânico italiano achou estranho você alinhar com o DKV. Como é que foi essa história? Um italiano olhou, viu você com o DKV e falou: como é que é esse carro fazendo barulho, a fumaça danada? Esse italiano era muito importante aqui no Brasil, porque ele era o único mecânico autorizado da Ferrari no Brasil. Sim. E era amigo meu, e era um grandão, e ele chegou para mim e falou assim: ô Marino, mas como? Vai correr com isto? Você está pazzo? Quer dizer, era uma fumaceira e um barulhão. Porque... E o Chico Lande falava que se acelerasse, limpava a vela. Ah, vai que limpa. Porque sujava a vela, o seu Chico falava, vai que limpa. E no entanto deu uma vitória, primeira vitória da DKV já nesse circuito de Poços de Caldas. Poços de Caldas, ali foi o começo. Sem dúvida. E depois o departamento de competições da fábrica, quer dizer, começou, você deu um início muito grande, participou desse início do departamento de competições, enfim, tudo aquilo que aconteceu. E eu queria que você contasse essa história das 1000 milhas,
pela Vemag. Como é que foi essa história? A história é muito bonita, porque a qualidade dos pilotos selecionados, o Eduardo Escuraco e eu éramos os menos conhecidos. O Cláudio Daniel Rodrigues, que foi campeão brasileiro, teve mais 2 ou 3 que foram campeões de motociclismo no Brasil, que eu não me lembro no momento o nome, mas meu respeito muito grande. E nós largamos e, por sorte, sei lá o que, eu consegui na primeira volta. Foi a maior emoção que eu tive na vida. Porque Interlagos, pouca gente sabe. E não acredita, até não gosto de falar, que nós dávamos de 80 a 100 mil pessoas no 1000 milhas. Tranquilo. Hoje, cabe 70 e mal, às vezes não tão bem acomodadas como gostariam no autódromo, e no entanto se colocava 80 a 100 mil numa 1000 milhas. Pois é, e na primeira volta, à noite, os faróis, até hoje eu tenho vontade de chorar quando eu me lembro, eu chorei. Chorei porque eu consegui passar a primeira volta em primeiro. E o povo, eu escuto até hoje o povo, né? E foi muito emocionante. E nós estávamos muito bem. O Eduardo Escuraco andava muito, e ele, vamos dizer, o nosso carro realmente não era um carro, vamos dizer, que estava com o conjunto todo acertado. Foi a primeira vez que a Vemag participou com carros de fábrica, né? E existia uma teoria de entrar na 1 de pé embaixo. Só que entrar na 1 de pé embaixo, né? Nesses automóveis, o Eduardo Escuraco andava muito, ele era forte nisso aí, entende? Ele entrou de pé embaixo, capotou. Foi muito grave, porque nós naquela época não tínhamos, por exemplo, Santo Antônio, não tínhamos nenhum reforço interno, não tínhamos cinto de segurança, nós não tínhamos freio a disco. E a gente nem conseguiu entender que como não houve nada com ele. Vamos dizer assim, nunca não machucou fisicamente nada. Agora, como vocês podem ver pela fotografia, o acidente foi muito forte. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o início desse departamento de competições, como é que foi esse trabalho nesse departamento de competições? Porque, afinal de contas, no Brasil, o automobilismo começou, de uma forma ou de outra, a se profissionalizar com a DKV, né? O trabalho que foi feito, a maneira como o trabalho já era gerenciado, já tratava de um embrião aí de profissionalização do automobilismo. Como é que foi isso? O departamento de testes da Vemag tinha que ser um departamento muito forte. E nós estávamos nacionalizando peças que seriam, vamos dizer, colocadas no lugar das importadas da Auto Union da Alemanha. Então era muito importante que fizéssemos testes com as peças também. Então foi onde motivou a diretoria da fábrica a iniciar um departamento de testes coligado a um departamento de competições, que esse departamento era chefiado pelo Jorge Elettric, que era ligado à competição. Sim. Então foi mais ou menos por aí que a coisa começou. Havia uma percepção sua na época, até porque era muito intuitivo o automobilismo, né? O senhor começou também nessa vida por uma questão de talento nato e acabou chegando lá. Mas havia uma percepção do que se transformaria a DKV, ou do que teria toda a Vemag, enfim, o que teria para os pilotos em termos de história, em termos de vivência, e que isso seria, na verdade, o nascedouro de uma índole de campeões, né? Não há dúvida, né? Era o começo de tudo. Para nós foi, vamos dizer, uma oportunidade de começar a ter uma profissionalização, de ser encarado diferente o automobilismo. Quando a gente entrou no automobilismo, não tinha nenhuma equipe de fábrica, ninguém tinha macacão, ninguém tinha... Eu me lembro bem que não existia nada, assim, vamos dizer, profissional, né? E isso motivou, vamos dizer, a gente se profissionalizar e vamos dizer, que foi, eu acho que onde nasceu realmente um novo automobilismo, que o automobilismo que existia até aí, até não ter uma fábrica participando, era muito, assim, como é que eu vou dizer para vocês, era muito simples, era muito, vamos dizer assim, sem profissionalismo, era um negócio, vamos dizer assim, empírico. Entende? E a Vemag ainda tem